Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje. Nós vamos falar sobre promessa, né? As promessas que Deus fez para os seus filhos e Ele cumpre todas, por mais que tarde, né? Por mais que demore, mas Ele sempre vai cumprir a promessa dele na vida dos seus filhos. Que você já possa curtir, comentar e compartilhar, amém? A palavra de hoje se encontra no livro de Gênesis, o capítulo 6 e o versículo 18, que vai dizer assim: Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Amém? Aqui é Deus falando com Noé, né? Noé foi um homem justo e bom. Deus achou graça em Noé e na sua família. Então Deus foi até Noé, falou com Noé para que ele fizesse uma arca, que ele e a família dele iriam ser salvas, porque Deus iria acabar com o mundo naquela época, porque a maldade do mundo tinha se alastrado. A maldade do ser humano tinha se alastrado no mundo, então Deus decidiu destruir a humanidade naquela época. A maldade estava tanta, é só ler o capítulo todinho que vai falar sobre, né? A maldade do ser humano estava tanta que Deus falou que se arrependeu de ter feito o homem, né? Porque o homem veio com aquela raiz do pecado, né? Através de Adão e Eva. Então, o homem só cometia coisas erradas, mas Noé achou graça aos olhos de Deus, e Deus prometeu a Noé que salvaria ele e a família dele para que desse continuidade na humanidade. Então Deus falou para Noé construir uma arca, e ele passou anos e anos, acho que 100 anos ele passou construindo aquela arca para que a família dele fosse salva. E as pessoas chamavam Noé de louco, né? Zombavam, chamavam ele de lunático, dizia que ele não sabia o que estava fazendo. Mas Noé foi obediente, ele obedeceu a Deus, ele cumpriu aquilo que Deus mandou ele fazer. Então ele, a sua família foram obedientes, e quando a arca estava pronta, estava terminada, Deus mandou que ele e sua família, né, a esposa, os filhos e as mulheres dos seus filhos entrassem na arca, e os animais também, 2 de cada espécie, para que fosse conservada, né, aquelas vidas e desse continuidade para o novo mundo. Então Noé foi tão obediente a Deus que ele cumpriu tudo o que Deus falou. Ele construiu aquela arca por anos, né? Muitos anos. Então ele foi obediente a Deus, cumprindo o que Deus tinha falado para ele. E Deus cumpriu a promessa que fez a Noé. Ele fez todos entrarem na arca e fechou a arca, e o dilúvio veio, né? Deus falou que mandaria uma chuva tamanha, né? Que seria um dilúvio que acabaria com toda a raça humana naquela época, acabaria com todos os seres viventes dali. Só estariam salvos todos os que estivessem na arca. Então Noé e sua família foram salvos e deram continuidade à humanidade depois da arca do Senhor, né? Então aqui fala sobre a promessa. Deus prometeu e cumpriu. Então quando Deus promete algo na nossa vida, Ele vai cumprir, por mais que demore, né? Quando a gente vê os heróis da Bíblia, os heróis da fé, todos Deus prometeu para eles, né? Deus prometeu e cumpriu, mas passou muitos anos para se cumprir as promessas de Deus, porque Deus fala e vai demorar a se cumprir. Às vezes demora, rápido, né? Mas muitas das vezes vai demorar a se cumprir a promessa dele, mas ele vai cumprir no tempo certo, na hora certa. Às vezes a gente espera tanto que desanima. É comum desanimar, nós somos seres humanos, nós somos falhos, mas na hora certa, no tempo certo, ele vai chegar com a solução do problema, ele vai resolver e vai cumprir o que ele prometeu. Se você tem promessa de Deus na sua vida, confie, acredite. É só ler a Bíblia, é só ler as histórias dos homens da fé, como ele fez com Abraão, como ele fez com
Noé, né? Como ele fez com José. José passou muitos anos, né, sendo escravo, foi preso, humilhado, mas Deus cumpriu o que ele prometeu para ele, né? Que ele iria ser uma pessoa muito influente, poderosa, e que a sua família iria se curvar diante dele. E Deus prometeu, mas para isso ele passou por um processo, né? Passou por todo aquele tempo de luta e de processo para que pudesse se cumprir a promessa em sua vida. Abraão também, Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho de Sara, sua esposa, mas só Deus veio cumprir quando eles estavam na velhice. Quando Deus prometeu, Noé estava Abraão estava, parece que com 75 anos, e ele só veio cumprir mais de 20 anos depois. Quando Abraão teve Isaac, ele já estava com 100 anos e Sara estava com 90, então estava na velhice, mas Deus cumpriu. E para isso eles tiveram que passar por esse processo, por esse longo processo, né? Que é de estar ali de fé em fé, acreditando que Deus vai cumprir. E é isso que Deus quer de nós. Quando Ele promete algo para nós, Ele quer que a gente acredite, que a gente tenha fé, que no momento certo vai acontecer. É difícil, esperar, não é nada fácil. Muitas vezes a gente pensa que Deus não está conosco, que Deus nos abandonou, que Ele não está ouvindo o nosso clamor, a nossa oração, mas no momento e na hora certa Ele vai cumprir, como Ele cumpriu na vida desses homens, como Ele cumpriu na vida de Noé, né? Ele passou anos, muitos anos, para que se cumprisse o que Deus prometeu, queria salvar ele e a família dele do dilúvio, e Deus cumpriu. Quando eles terminaram de construir a arca, que passou muitos anos para ser construído, acho que foi uns 100 anos, Deus cumpriu a promessa na vida de Noé. Então na nossa vida não é diferente. Todos que vivem para Cristo, que vivem em obediência à sua palavra, nós somos filhos de Deus. E quando Ele promete algo na nossa vida, Ele vai cumprir no tempo e na hora certa. E o nosso dever é viver em obediência a Ele, crendo, tendo fé, tendo a certeza que na hora certa Ele vai cumprir a promessa dele sobre as nossas vidas. E nós devemos recarregar a nossa fé lendo a palavra de Deus, porque quando a gente vê as histórias da Bíblia, o que Deus fez na vida dos homens, das mulheres, né, de fé, a nossa fé é recarregada, a gente se anima novamente. Por isso que é importante ler a palavra, porque a palavra do Senhor fala que é pelo ouvir a palavra de Deus que nós vamos ter fé. Então nós devemos nos dedicar a ter fé, a buscar, a ler a Bíblia para ter fé, para buscar mais sabedoria, entendimento e para nos fortalecer, porque quanto mais a gente busca a palavra, nós vamos ser fortalecidos, porque a palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando a gente está passando por esse processo, né, de lutas e de coisas difíceis acontecendo na nossa vida, tudo isso é um processo para que a gente venha se fortalecer mais em Deus, buscar mais a presença dEle e estar mais na presença dEle, porque quando a gente pensa que está fraco, aí é que estamos fortes, porque nós estamos na força de Deus, não estamos na nossa força. É a força de Deus que está nos sustentando. E a força dele é mais importante que a nossa. Porque tem momentos que a gente acha que a gente está fraco, caído. E é nesse momento que Deus está nos fortalecendo. É nesse momento que Ele está nos sustentando, que a gente passa pela luta e fica pensando, meu Deus, se não fosse a tua mão, eu não suportaria passar por isso. É nesse momento que Ele está nos fortalecendo, nos carregando no colo e dizendo e mostrando para nós que Ele está conosco. E na hora certa e no tempo certo, Ele vai cumprir a promessa dEle nas nossas vidas. Nós devemos crer, acreditar, ler na palavra, buscar a palavra, se fortalecer na palavra de Deus, porque ela vai nos fazer ter mais fé, como eu já falei, e nos fortalecer. Basta a gente acreditar como Noé acreditou em Deus. Ele foi um homem justo e bom, que andava nos caminhos do Senhor, e também ser obediente, que de nada adianta viver esperando as promessas de Deus e não ser obediente. Noé foi muito obediente a Deus, e nós devemos também ser obedientes para que a gente venha alcançar as promessas de Deus em nossa vida. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique eu vou orar por você. Em nome de Jesus, amém. Querido Deus eterno Pai, obrigada, Paizinho, por mais essa palavra poderosa.
por nos animar com essa palavra de promessa, de fé, que a gente possa viver pela fé no Senhor, que a gente possa ser pessoas justas e boas, como Noé foi, Pai, para que a gente ache graça em Teus olhos e o Senhor venha estender as Suas mãos sobre nós e nos abençoar, e nos guardar, e nos livrar de todo o mal, como o Senhor livrou Noé, Pai amado, livrou Noé daquele mal que viria sobre o mundo, ele e a família dele. Que a gente possa ter essa fé e essa convicção que Noé teve, Pai amado, nos enche de fé, de esperança, nos enche da Tua presença, ó Pai amado, que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre as nossas vidas, nos conduzindo a ter cada dia mais fé, pois a Tua palavra fala que o justo viverá da fé, e que se essa pessoa recuar, a Tua alma não tem prazer nela, que possamos viver na fé, debaixo da Tua fé, debaixo da Tua presença, honrando e glorificando o Teu nome, esperando no Senhor, pois quando a gente espera no Senhor, a gente vive debaixo da Tua graça e da Tua proteção, e nós vamos alcançar a promessa que o Senhor tem sobre as nossas vidas, que ela se cumpra, Pai, que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor nos encha de ânimo, de força, de alegria, que a Tua graça nos alcance todos os dias das nossas vidas, que o Senhor vá ao encontro de cada pessoa que está clamando a Ti, precisando do Teu socorro e do Teu auxílio, Pai amado. O Senhor venha socorrer a essa pessoa, a esse lar, essa casa que está precisando de Ti, que o Senhor visite os hospitais, que o Senhor visite as pessoas que moram nas ruas, Pai amado, nos orfanatos, essas crianças que são desprezadas, Pai amado, que o Senhor alcance a vida dessas crianças, dessas pessoas, dos lares, que o Senhor venha nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal. Nós, a nossa casa e os nossos, Pai, que o Senhor nos coloque debaixo da Tua proteção divina, onde possam cair 1000 do lado e 10.000 à direita, e nós não sejamos atingidos. E o Senhor seja o nosso pastor amado, nos conduzindo a pastos verdejantes e nos guiando mansamente às águas tranquilas e trazendo refrigério para a nossa alma, Pai amado. Eu te peço e já te agradeço, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.